A minha militância se dá aqui no Campeche, né? Mas não no movimento pela moradia, né? Movimento Sem Teto. Ela se dá pelo grupo jovens e também em busca, principalmente de trabalho para os jovens que tinham aqui. Eram pescadores e lavradores, e não tinham como sobreviver, né? Assim, chegavam a juventude, ficavam adultos, aí não tinha como. Então a gente entra com um grupo de jovens, através de um assistente social da prefeitura, estagiando aqui, começa a fazer o trabalho. E depois eu fui, como é que se dá o meu envolvimento? Meu envolvimento se dá pela necessidade até um pouco de pagar aquilo que o povo pagou para mim, que foi trabalhar, estudar numa escola pública, e eu fui para dar o retorno. Aí me envolvi já junto lá com o padre Filson, né? Ivone, aí fui para o Movimento Sem Teto, já tinha um primo que trabalhava no Movimento Sem Teto e acabou me levando para lá. Como eu tinha esse trabalho já aqui, me incorporei a esse grupo lá do Movimento Sem Teto e passei a trabalhar ao mesmo tempo no Movimento Sem Teto, que era o Capron e ao CEDEP. O primeiro momento do Novo Horizonte, a inexperiência, assim, né? Eu lembro bem da coisa marcante da noite da ocupação, uma noite bem fria, por sinal, no mês de junho, e que a polícia chega, a cavalaria. Então, aí a nossa inexperiência, né, e a polícia não estava para nos procurar. A polícia foi, encostou atrás do colégio, né, para os policiais dormirem. E nós ficamos com medo, ficamos todo mundo escondido, com medo da polícia, até que a polícia foi embora e nós fizemos a ocupação. Mas assim, a inexperiência, né, naquele momento a gente poderia ter ido lá conversar com a polícia, né? Mas o medo, né, de ser surpreso, ter uma outra força, né? E da Nova Esperança, aí é uma coisa que foi marcante também. Na hora da ocupação, não na hora, poucos minutos antes da ocupação, bateu a polícia. Eram uma ou duas viaturas e tinha saído o primeiro pelotão para montar os piquetes, né? E porque a gente tinha organizado, todo mundo já sabia onde ia ficar. E nisso, quando chegou, algumas pessoas que estavam ocupando, queriam ocupar, não ocupar, mas eram do grupo de apoio, saíram correndo com medo da polícia. E a gente, inclusive, estava reunido, né? Eu lembro o Wilson, o Ivone, o Hugo, morreu ouvido, e aí, polícia, polícia. E aí eu lembro que eu disse assim, sim, vocês têm medo de polícia? Então vamos lá, aproveita aí. E com a polícia mesmo a gente ocupou, né? O medo então fez com que todo mundo ia ficar a noite toda, porque geralmente a gente já escolhia os dias, né? Os dias assim, geralmente era uma véspera de feriado, que a gente ocupava, e até que eles fossem lá para a justiça, para encontrar um juiz, para que desse um liminar, para tirar as pessoas. Então isso era muito difícil, né? Só ia acontecer, vamos supor, na segunda-feira a gente pegava na véspera do feriado, que emendasse com a sexta, sábado, domingo, vamos supor, segunda, sábado, domingo, segunda, assim. Então, e a polícia bateu e a gente ocupou com a polícia, né? Em fato, a polícia ficou lá e nós ocupando. Então foi marcante esses dois. Porque eu acho que a inexperiência fazia que a gente não sabia se a polícia ia nos prender ou ia nos apoiar. Eu lembro até de um fato que a gente ocupou à noite e no outro dia a polícia ficou fazendo plantão. E um daqueles representantes da polícia nos chamou no cantinho
porque está proibido entrar, qualquer coisa lá. Eles nos chamam e dizem assim, a gente vai dar a voltinha, 1 hora, tá? E saíram. Assim, chamaram um no cantinho e saíram, e nisso a gente conseguiu passar alguma coisa, né? Inclusive a água, né? A água se dá nesse momento que eles saem para nos dar essa chance de ocupar, né? A organização. Porque antes dessas ocupações a gente fez mais ou menos uma preparação, né, de quase 6 meses, né, preparando o pessoal para a maioria, né, pessoas que nunca tinham participado disso, né. Naquela época Florianópolis vivia um momento terrível, né, de a cidade preparada só para o turismo, né, e para os ricos, né, onde os pobres vinham para cá e não tinham onde morar, não tinha como pagar aluguel, que era muito caro, né, e ao mesmo tempo não tinha emprego na cidade. Então, era feita essa preparação, né, tinha quase toda, se não me engano, às quarta-feiras tinha uma reunião com esse pessoal. Mais ou menos o que é que poderia ocorrer, como fazer o enfrentamento, como ocupar, tudo isso. Eu vejo assim, tinha uma propaganda, até que se falava muito, né, que era o pessoal do contra, né? Tudo nesse momento, tudo que os grandes empreendimentos da cidade tinha um pessoal que era contra. Então era o pensamento. E ao mesmo tempo, tinha uma propaganda muito grande. Eu lembro até de uma propaganda que tinha na TV, que era Florianópolis vale a pena. Então, mostrava Florianópolis assim, muito bonita, só as coisas boas de Florianópolis. E essas coisas boas de Florianópolis trouxe para cá muita gente, não só aqueles que queriam morar, aproveitar, os que tinham dinheiro, mas também aqueles que vinham em busca de emprego, né? Primeiro, Florianópolis, nessa época, era uma referência na área da saúde, na educação. E por ser a sede administrativa do governo, então onde ainda tinha uma cultura de que o governo tinha que dar emprego. Então as pessoas vinham, chegavam aqui, quem vendia lá e vinha para cá, ainda trazia o dinheirinho que dava para pagar um aluguel, ficar um certo tempo. Mas depois que acabava também esse dinheiro, daquilo que ele vendeu lá para cá, ele tinha que encontrar um local para morar. Então ele ia para as periferias, se encontrava, fazia essa ocupação desorganizada, muitas vezes com apoio da igreja, nessa época a Ivone e o Wilson, eles conseguem dar esse apoio e foram acolhendo essas pessoas, né? Então isso trouxe muita gente para cá. Então foi a propaganda. Para mim, né? Não é que eu tenha totalmente a razão, mas a propaganda de Florianópolis vale a pena. Então, essas pessoas vinham para cá, pô, você passa uma coisa, além de tão bonita, é a capital, então lá nós temos emprego. E chegavam aqui, não tinham o emprego que tinha, era ser jardineiro, era ser diarista, né, nas casas das pessoas. Mas aí veio um grande contingente. Eu acho que essa propaganda fez com que as pessoas se deslocassem. Eu posso falar por mim na época, né, porque eu fui um vereador escolhido do próprio movimento, da base, para concorrer à eleição. Até não queria. Essa minha vereança aconteceu por acaso. Eu não seria o candidato. O primeiro movimento teve um candidato, que era o Carlos, lá do Monte Serrato, e o Carlos ficou com o primeiro suplente. O vereador eleito foi Vitor Schmidt, que era do PT também. O Carlos era do PT e ficou como primeiro suplente. E o Carlos desistiu, não quis mais, e eles me chamaram para... E, embora eu não quisesse, aí ficou o meu nome lá e no final acabaram me
essa coisa tão ruim. Então, por eu ser do movimento, eu acho que eu fiz um trabalho que foi assim. A gente criticava muito as pessoas que iam lá, o vereador, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Então eu sempre dizia, não, nós vamos trabalhar junto. Eu não prometo nada porque quem tem a caneta na mão é o prefeito. Então eu sou um membro da Câmara que posso estar junto com vocês tentando levar essa luta. Então a luta não é só de vocês, é da Câmara representado por mim ou minha, junto que tem uma representação na Câmara, mas buscar. O que vocês é que decidem e nós vamos juntos. Talvez isso tenha dado fruto, que as pessoas passaram a ser sujeitos também da luta deles, né? Então, não o vereador é que resolveu tudo, não, o vereador não resolve nada, nós vamos resolver. Talvez por eu ter vivido no movimento, criticado muito, quando apareciam esses vereadores lá de oportunista e aí tentava resolver tudo e não resolvia nada, passei a atuar junto com eles. Eu acho que esse foi o grande, para mim, né, algum sucesso que teve nesse mandato, né? Naquele tempo, nós só conseguimos chegar na prefeitura através de luta, né? Só com um movimento para chegar. A prefeitura virava as costas para nós e bem naquela época era, a turma do contra. Então era mais difícil mesmo, né? Então, bastante. E lá na Câmara mesmo, para vocês terem uma ideia do que eu passei, nem nome de rua, que é a coisa mais simples, com qualquer vereador, as pessoas levam um abaixo-assinado lá, levam o nome da rua e a biografia lá, se é uma pessoa ou do local, levo para a gente apresentar. Nem isso passava. Enfrentamento pior, mas não passava. Eu vivia praticamente isolado, né? Mas fazia o enfrentamento com eles. Então, isso... no dia a dia da Câmara, eu estava sempre arrumando jeito para estar na tribuna, para estar brigando com eles, para falar as verdades, né? Porque eles tinham muito medo da verdade. E eu nunca me faltou coragem de falar as verdades. Então, isso, algum sucesso eu conheci através por esse destemor, né? A turma do Contra, tinham os grandes empresários da cidade, então quando havia manifestação, então diziam que não se aprovava nada lá na Câmara, não se aprovava, nós éramos contra o progresso da cidade. Então isso passou assim, com propaganda na televisão, tudo da turma do Contra, que eram nós que éramos contra todos, contra tudo que era o progresso da cidade. Então a gente viveu uma fase assim muito triste, né? E o pior, que as próprias comunidades, gente pobre, aceitava isso, né? Assimilou, que eles têm uma mídia muito forte, né? Quem tinha era a favor a eles. Começa um movimento de conscientização nessa cidade, na questão ambiental, na própria ocupação, né? Então, eu acho que é o passo inicial por um grande enfrentamento, que se aquela área de preservação permanente não pode ser ocupada, né? Pode ser para um grande empreendimento, ou pode ser para uma casinha de um pobre, mas tem que ser o tratamento igual, né? Isonômico para todos, né? Então, ela começa aí. Sim, por exemplo, eu lembro que a Câmara de Florianópolis, quando eu estava lá, ela não tinha abertura para os pobres dessa cidade, né? As pessoas da cidade comum não tinham acesso à Câmara. A Câmara era praticamente para os ricos. Muito tempo o diretor lá da Habitasul, às vezes nas sessões tinha projeto dele, ele sentava lá na mesa convidado pelo presidente da Câmara. Era assim. E eu acho que não foi em 96, foi aprovado o plano diretor da cidade. E começou no outro semestre, no início do ano, né, as sessões, e
e eu concorri à presidência da comissão de viação. Não tem, não vai ganhar. E eu lembro de uma história das palavras do Juarez Silveira, era vereador, ele me chamava de Lalá. Ele dizia, não, pode dar para o Lalá, que agora não tem mais plano diretor. E eles caíram na besteira de me dar a comissão de viação. E daí o que eu fiz? Eu chamei todo mundo lá para dentro. Passava nas comunidades e avisava, olha, tem um projeto tal. Aí eu passei, nesse nicho eu estava iniciando o projeto de informática, né? Aí depois a gente já tinha e-mail, aí passava para as associações todas, chamava lá para dentro da Câmara, para fazer a discussão, mesmo que fosse nome de rua. Eu lembro que ali na descida da ponte, não sei se tu sabes, ali perto da Cassol, que tem na ponte, tem uma descida. Ali embaixo tem uma ruazinha. E um vereador da Câmara cismou em trocar e botar o nome de um amigo dele lá, que era... Daí o que é que eu fiz? Botei o projeto debaixo do braço e fui lá conversar com as pessoas. Disse, olha, eles estão lá na Câmara trocando o nome de você, nome da rua de você. Não, pelo amor de Deus, isso está dando a gente conheceu por esse nome. Disse, então vocês têm que ir, era às quinta-feiras, vocês têm que ir lá na sessão, vocês podem entrar, não tem problema, se qualquer coisa lá na Câmara, vocês me procurem, tá? Mas eu tenho uma sala lá, vocês sobem e podem participar da reunião, que eles vão trocar. E então, tinha uma audiência pública para discutir, mas geralmente não ia ninguém. Então eles foram, lá, pelo amor de Deus, é nome do tal fulano, cara. E o cara desistiu. Então eu fiz muito esse trabalho de chamar as pessoas e botei lá dentro da Câmara. O que não entrava ninguém nas reuniões. Então eu fiquei 2 anos na comissão de viação. Nesses 2 anos, aí começou a encher essas reuniões da Câmara para as pessoas participarem. Eu acho que foi um grande avanço que até hoje todo mundo entra na Câmara, né? Participa das reuniões, mas as reuniões não eram abertas. Só o presidente dizia, não, pode entrar fulano de tal, e geralmente entravam os empresários da cidade para discutir com eles. Um outro exemplo foi daquela que agora, depois que eu saí de lá, eles deixaram passar, da Polícia Federal, na Beira-Mar. E aí eu comecei por polícia, o delegado daqui era o delegado Haroldo, não lembro, me procurou um dia, ele me ligava, queria que eu atendesse ele. Disse, olha, eu estou todo dia, ele queria que eu marcasse uma audiência para ele. Eu disse, olha, eu estou todo dia aqui, atendo todo mundo. Pode vir aqui, não tem problema que eu lhe atendo. Mas ele queria audiência. Eu disse, olha, eu não costumo fazer isso. Se eu venho aqui, aí ele assim, eu posso ir tal dia, às 11 horas? Pode, não tem problema. Ele foi, eu estava sozinho. E aí ele disse, eu queria eu sei que o senhor é presidente da comissão de viação, eu queria que o senhor desse uma olhada com carinho, porque é para a Polícia Federal. Aí me levou um marcador de livro dele lá, mais uns chaveiros da polícia, me deu lá. Não, tudo bem. E disse, olha, lembro até do senhor, o senhor quer aquele projeto ali da Beira-Mar, e ali tinha uma ocupação que era do Novo Horizonte, o nome daquela, tinha uma ocupação ali na Beira-Mar Norte, onde é a Polícia Federal, do lado ali. Santa Rosa. Santa Rosa. Se é para alteração do zoneamento, só contra. É para a polícia. E daí eu fui na sessão, aí chegou lá, tinha eram 5 vereadores da comissão, tinha outro, não, é da Polícia Federal. Não. Não é assim, por ser da polícia, nós vamos chamar a comunidade, fazer uma audiência, na próxima quinta-feira, eu estou pedindo vista. E aí, quando chegou na quinta-feira, nesse dia, na reunião de quinta-feira, que os vereadores falavam, ele encheu a Câmara lá de policiais, né? Polícia Federal. Aí, quando, não, tem que passar que é da Polícia Federal, eu disse, não, eu estou pedindo vistas. Aí eles ficaram.
Não, deputado, então eu tenho um prazo de 7 dias na próxima reunião. Aí na próxima reunião eu enchia a Câmara com os moradores ali de Santa Rosa. E daí o que é que ocorre? Que o diretor da Polícia Federal, quando viu a casa lotada, e aí eu expliquei, ó, isso é um projeto que tem ali, o pessoal tudo já sabia, né? E o presidente da... Aí diz o diretor, olha, nós não queremos nem toda a parte, aí já mudou, né? Queremos só uma parte da polícia ali para ficar, são 17 mil, acho, na época, ou 23 mil, nós só queremos 7 mil e pouco. Aí eu cutuquei no cara aqui do lado, pega essa que nós já perdemos, porque os 3 votaram contrário. E os caras, não, se é assim, nós ficamos com a outra parte para a comunidade. E o cara não ficou com tudo, que até hoje construíram outra parte ali, não sei se é da Justiça Federal. E aí deu para a Justiça, enquanto eu estive lá, eles não passaram. E depois eu vi que estava construindo lá. Mas eu acho que foi os grandes momentos, foi a abertura da Câmara. As pessoas não conheciam, que achavam que aquilo ali ninguém não poderia participar, né? Acho que foi a grande abertura que deu, aí todo mundo começou a participar dos trabalhos. Geralmente esses 2 anos que eu tive lá e depois se tornou costume de participarem das reuniões. Mas eles não deixavam ninguém, só os convidados deles. O que eu acho, sim, que a gente também fez, aí, já fizemos isso aqui no Campeche, foi a questão do plano diretor, né? Esse acho que foi um grande momento que ele movimentou toda Florianópolis na procura dos direitos, não altera, porque antigamente os projetos eram feitos lá no IPUF. O que é que ocorreu com o plano diretor do Campeche? Aquele lá que não passou. Isso em 89, eles fizeram o plano lá no IPUF e vieram aqui pegar o aval. Numa reunião, os caras apareceram com um projeto pronto. Não, isso ninguém quer. Isso nós somos contra e tudo. Corremos com eles daqui, eles ficaram vários anos e passaram o resto da vida, né, até o novo plano diretor, e não conseguiram aprovar. São várias reuniões, vários momentos, né? Então, tem essas coisas que as pessoas veem que têm direito também, né? Não é só eles que estão lá, eles diziam à época, vocês só reclamam, vocês não têm projeto. E nós fizemos um projeto, chamamos o pessoal lá da universidade, entramos juntos, fomos passear pelo Campeche e fizemos um projeto e apresentamos para eles. E daí? Aí perderam o discurso, né? Vocês não têm projeto, vocês só reclamam, vocês são contra. A subida do morro é diferente.